Olá, tudo bem? Eu me chamo Carolina Bueno e hoje eu vou falar sobre o capítulo 3 do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. No capítulo 3, chamado de Uma Sala de Aula Compartilhada na Licenciatura em Matemática, Relato de Prática, fala como os estudantes de uma faculdade, que futuramente vão ser professores de matemática, podem ter diferentes pensamentos e conhecimentos de uma determinada matéria. Por conta disso, é muito importante saber que com o avanço da tecnologia, os docentes, principalmente desta faculdade, puderam utilizar diferentes meios de aprendizagem que contribuíram para um desenvolvimento melhor no ensino desses alunos. E isso faz com que o futuro professor possa explicar de uma forma muito mais aflorada para os alunos um conteúdo específico que eles utilizaram na faculdade. Além disso, nesse capítulo, eles procuraram realizar um estudo de caso em 3 semestres, em que possam juntar as 3 salas para realizar essas disciplinas. Ou seja, o que acontece? Nesses 3 semestres existiram 2 professores. Um professor que dava aula no primeiro e no segundo semestre, e o segundo professor que deu aula nesse terceiro semestre. E essas matérias, nesses 3 semestres, elas são muito parecidas. Então, esses professores se juntaram e juntaram as salas, fizeram em um espaço só todos os alunos que puderam sentar em grupos, pelo menos em duplas, e ele fez com que os alunos conseguissem desenvolver de uma forma muito melhor o conteúdo abordado por ter essas salas juntas. Porque para os professores, quando vocês têm alunos em grupos ou fazendo dinâmicas diferentes, além de escutar o professor falar, acaba sendo muito melhor e muito mais enriquecedor. Com isso, é perceptível a colaboração, em que todos os discentes estão mais dispostos a tentar compreender de formas mais atualizadas os assuntos abordados, utilizando meios que eles são utilizando os meios onde os alunos, que no caso são os futuros professores, são os principais, e os professores dessa faculdade são apenas os mediadores para tentar ajudar e compreender o que o aluno está falando para entender se é o certo ou se é o errado. Por conta dessas aulas, muitos alunos acabaram dando depoimentos positivos, falando que teve um melhor desenvolvimento, que teve uma melhor conquista, uma melhor visão deste conteúdo e principalmente fez amizades que enriqueceram muito mais esses assuntos. E outra coisa que foi falada foi a forma híbrida. A forma híbrida é como existiu meios como, por exemplo, o Moodle, atividades extracurriculares que não fosse apenas dentro da sala de aula. Por conta disso, os alunos perceberam que, por fazer esses exercícios em casa, por fazer as lições, as atividades e outras coisas em casa, contribuiu com que ele não esquecesse e entendesse muito melhor o assunto abordado. Então, é muito importante saber que o papel do professor, ele acaba sendo mediador e os alunos, com essas atividades feitas em casa, esses recursos tendo em casa e também na sala de aula, faz com que o aluno seja o principal atuante, ele seja a principal pessoa a resolver as coisas e o professor esteja ali só para caso precise de algo. Outra coisa muito importante mencionada é a relação das deficiências. Então, que precisa entender cada vez mais o processo de deficiência, as pessoas que têm deficiência e como os futuros professores vão poder abordar essas deficiências. Enfim, o texto fala disso, esse capítulo, né? E eu achei muito importante, porque isso mostrou como os alunos eles acabam entendendo muito mais fácil de formas muito diferentes. Então, que não pode ser apenas me escrever na lousa que o aluno irá entender. Espero que vocês tenham entendido, gostado e estou aqui a qualquer disposição. Mas e aí, o que você achou? Você acha que vale a pena juntar esses 3 semestres ou que não, que precisa relacionar de uma outra forma?